O que é a síndrome de Down? A síndrome de Down, como o nome já diz, síndrome é um conjunto de sinais e de sintomas que caracterizam uma patologia. Tá? Hoje em dia ela não é mais denominada síndrome de Down, ela é denominada trissomia do 21, porque é uma trissomia do cromossomo 21. A trissomia é quando, ao invés de nós termos 2 cromossomos na célula, nós temos 3. Então, nesse caso, nós temos 3 cromossomos 21, onde habitualmente nós temos 2 cromossomos. Esse cromossomo a mais é o que determina o fenótipo da síndrome, que o fenótipo são as características externas que compõem essa síndrome. Quais são as causas da síndrome de Down? A trissomia do 21, ela é a alteração cromossômica mais comum que nós temos. Hoje, faz-se uma estimativa de 1 a cada 700 recém-nascidos vivos do Brasil tem a trissomia do 21. Dentre causas é uma denominação difícil de falar, porque na verdade é uma alteração cromossômica, então alguma coisa vai causar essa alteração cromossômica. Nos últimos estudos, a grande maioria das trissomias são trissomia livre, que a gente chama, que na hora que vai multiplicar e dividir a célula, um cromossomo, ele vai para o caminho errado e ele se junta com os outros 2, ficando 3 cromossomos nessa célula. Além da trissomia livre, existe a trissomia por translocação, onde um pedaço de um cromossomo se junta no outro. Então, seria um pedaço do cromossomo 21 que vai se juntar num outro cromossomo e aí vão ficar com 3 partes desse cromossomo 21. E a outra denominação seria o mosaicismo, que é quando o zigoto é a primeira célula que é formada. Então, esse zigoto, ele vai se dividindo para formar todas as outras células. Esse zigoto é o fruto da fecundação do óvulo com o espermatozoide. E aí, esse zigoto, na formação dele, ele é um zigoto trissômico, que em alguma de suas divisões subsequentes, ele perde esse cromossomo que estava a mais, como se fosse uma tentativa do corpo resolver essa trissomia. E aí esse indivíduo fica com células trissômicas e células não trissômicas no corpo. E dependendo da porcentagem de células, a gente fala em mosaico com tantos por cento. Existe relação entre a idade materna e a síndrome de Down? Existe uma relação direta entre síndrome de Down e a idade materna. Uma mulher de até 35 anos, ela tem uma chance de 1 em 1000 de ter uma criança com síndrome de Down. Uma mulher entre 35 e 39 anos, essa chance passa a ser a 1 para 250. De 39 a 45 anos, essa chance passa a ser 1 para 67 e acima dessa idade, a chance passa a ser de 1 para 30. Então, existe realmente uma relação direta com a idade materna. Isso é explicado porque na formação da síndrome de Down, vão ficar 3 cromossomos 21 numa mesma célula. Então, se a gente imaginar que um indivíduo comum, tanto masculino como feminino, ele tem 46 cromossomos, quando ocorre um processo de meiose para a formação dos gametas, o gameta seria o óvulo ou o espermatozoide, esses gametas são formados com 23 cromossomos. Então, na divisão celular, um cromossomo, uma cromátide vai para uma célula e a outra cromátide vai para outra célula. Nos homens, os espermatozoides eles são formados frequentemente. Então, essa divisão ocorre dessa forma, que é a meiose 1 e a meiose 2. Nas mulheres, os óvulos eles são formados na vida embrionária e aí eles ficam estacionados na meiose 1, que é onde ainda dividiu o cromossomo, mas não dividiu a cromátide. Acredita-se que por esse tempo que essa célula fica estacionada nesse estágio de meiose 1,
a separação dessas cromátides pode ficar dificultada. Aí não ocorre a disjunção das cromátides e o indivíduo que iria de 46 formar células com 23, ele forma uma célula com 24 e uma célula com 22. A célula com 22, mesmo ela sendo fecundada, ela é incompatível com a vida. Então, esse óvulo, ele não vai evoluir. Mas a célula que fica com 24, quando se juntar com um espermatozoide que dividiu em célula com 23, somaria os 47 cromossomos, que poderia, se for com uma trissomia do 21, poderia formar a síndrome de Down. Como é feito o diagnóstico da síndrome de Down? O diagnóstico de certeza, ele só é feito com um exame que chama cariótipo. Nesse exame é feito um esfregaço do sangue, vão ser separados os cromossomos, vai ser contado, vão ver que tem 47 cromossomos ao invés dos 46 do indivíduo comum, sendo que esse cromossomo que tem a mais é um 21 a mais, formando 3 cromossomos 21. Esse é o diagnóstico de certeza da trissomia do 21 ou síndrome de Down. Existem testes diagnósticos de triagem. Os testes diagnósticos de triagem são aqueles que vão sugerir a possibilidade da síndrome, uns com uma maior especificidade, com uma maior porcentagem de acerto e outros com uma menor especificidade. Dentre esses tem o ultrassom, que é feito enquanto a mãe está gestante, um ultrassom de primeiro trimestre, onde mede-se a translucência nucal, que é uma medida que pode estar até 4 milímetros, e quando ela está aumentada, há uma possibilidade da criança ter 21. Existe também exames feitos no sangue da mãe, em que pode ser observado a trissomia do 21, exame do líquido amniótico dessa mãe, que é o líquido que o bebê fica mergulhado dentro do útero, e existe a biópsia da vilosidade corial, que também pode ser feita, e esses sim seriam testes de certeza, assim como o cariótipo. Então, para ter certeza da síndrome de Down, só com o cariótipo ou do feto, ou então o cariótipo da criança depois que nasceu. Quais são as principais características da síndrome de Down? Dentre as principais características da síndrome de Down, falando de fenótipo, características que a gente vê externamente, tem os olhos parecidos com olhos orientais, como se fossem uns olhos mais inchados, existe a prega no epicanto do olho, existe as orelhas menores e com uma implantação mais baixa, como se elas estivessem um pouco mais abaixo do rosto. Existe uma diminuição desse espaço do queixo com o tronco. Várias alterações podem acontecer, mas isso tudo é individual. Cada indivíduo ele é único, exclusivo e importante da sua forma. Então, essas características que eu estou falando são em geral. Existe uma outra característica que seria a prega palmar, essa linha da mão. É mais comum que as pessoas com trissomia, elas tenham uma só, mas isso não significa nada, porque muitos indivíduos comuns também podem ter essa prega única. Existem várias patologias cardíacas que podem estar envolvidas com síndrome de Down. Existe uma hipotonia generalizada. Uma hipotonia é como se tivesse um pouco menos de tônus, um pouco menos de força muscular. Essa hipotonia ela é generalizada, o que pode causar com que a língua fique para fora da boca, parecendo uma língua muito grande, mas às vezes o tamanho é normal. Existem outras patologias de rim, de vesícula, de quadril, de articulações, como uma hiperfrouxidão ligamentar. Então, eles têm é como se eles fossem mais elásticos. Essas são as principais características. Como é o desenvolvimento motor e cognitivo de uma criança com síndrome de Down?
Os pacientes com T21, eles têm uma hipotonia generalizada no corpo. Então, o desenvolvimento motor, ele pode ficar um pouco aquém, mas isso tudo com a estimulação adequada dá um ótimo desenvolvimento. O desenvolvimento cognitivo, ele é muito variável, cada indivíduo é único, então é muito difícil a gente generalizar dessa forma, mas eu acho que coisas muito importantes para a gente saber é que os pacientes com T21, eles aprendem muito mais por estimulação visual do que auditiva. E desde que eles eles sendo estimulados desde o início, a resposta deles é muito boa. Quais são as possíveis complicações da síndrome de Down? Nos pacientes com T21, não é principalmente a alteração cromossômica que vai gerar comprometimentos, e sim as patologias associadas. Nos pacientes trissômicos, há um grande percentual de pacientes com alterações cardíacas, e essa é das alterações que são mais preocupantes para a família e para os profissionais que os acompanham. Então, sempre que um paciente tiver um diagnóstico de trissomia do 21, ele precisa fazer todas as avaliações cardiológicas, ele precisa fazer avaliações oftalmológicas, auditivas com otorrino, além de avaliações com ortopedista, precisa ser acompanhado pela fono, pela físio, pela TO, desde muito pequenos. E para tudo isso, a gente não precisa esperar o cariótipo. A partir do momento que a criança nasceu e tem-se alguma sugestão, se ela não tiver um diagnóstico pré-natal, ao nascimento tem alguma sugestão de que essa doença essa criança possa ter uma síndrome de Down, é importante já fazer a estimulação desde o início. Dentre as patologias cardiológicas, o mais comum é a DSVAT, que é um defeito do septo atrioventricular total, que é uma patologia que com muita possibilidade, uma patologia cirúrgica. Então, essas crianças têm que fazer o eco dentro do hospital ao nascimento e acompanhar com o cardiologista impreterivelmente. Outras complicações podem acontecer. Então, outros exames também são muito importantes, como essas crianças podem ter cálculo em vesícula biliar, essas crianças podem ter um intestino mais comprido, um intestino mais longo, essas crianças podem ter patologias de tireoide ou outras patologias da parte endocrinológica, alterações do quadril que podem dificultar na movimentação dessa criança mais para frente, além de outras patologias. Então, tudo deve ser acompanhado desde muito no início. Como deve ser feito o acompanhamento médico para portadores da síndrome de Down? O paciente com trissomia do 21, a partir do momento do seu diagnóstico, seja feito no pré-natal ou no pós-natal, ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Então, essa família, ela vai precisar ser acolhida pelo médico, fora por todas as terapias que vão ser feitas em conjunto. A partir do momento que houve a suspeita, deve-se começar a estimulação. Então, fono, físio e terapia ocupacional, que é o que a gente chama de TO, elas são primordiais para um paciente trissômico e desde muito pequenos, desde 1 mês de vida ou até antes, se conseguir. O acompanhamento médico, ele vai ser feito, como são crianças, com um pediatra e além do pediatra, com todos os especialistas que forem necessários, dependendo da patologia concomitante que ele tiver. Lembrando sempre do cardiologista, do endócrino, do ortopedista e do pediatra geral, que é o que vai acompanhar mais de perto. Dentre as terapias, algumas pessoas até têm um pouco de
receio de fazer terapias, principalmente se essa criança tem uma patologia cardíaca. Mas isso, se feito da forma adequada, uma coisa não impede a outra e é muito importante essa estimulação. Isso tudo pode ser feito via SUS também. Existe o programa para esses pacientes e a família deve ir atrás disso. Então, a partir do momento que tem-se um diagnóstico, deve-se começar a correr atrás disso, porque vai fazer diferença no desenvolvimento total e global dessa criança. Existe expectativa de vida para o portador da síndrome de Down? Expectativa de vida, ela muda conforme a medicina vai mudando. Eu escutei de uma colega e eu gostei muito dessa frase, que a medicina, ela não é uma ciência, é a verdade mais não exata que existe, né? Porque conforme a medicina vai evoluindo, as condutas vão evoluindo, vão modificando e a gente vai aprendendo a cada dia. O que eu posso te falar é que esses pacientes, em 1950, eles tinham uma expectativa de vida muito reduzida. A grande maioria falecia no primeiro ano de vida. E a expectativa, perto de 1960, era de não completar 10 anos de vida. Hoje, com todas as terapêuticas complementares, com todo o acompanhamento, com a evolução da cirurgia cardíaca, com a facilidade das pessoas entrarem em contato com o médico e terem acesso aos tratamentos, a expectativa de vida média é 70 anos. Qual é a relação entre o portador da síndrome de Down e o Alzheimer? Os pacientes com T21, eles têm uma alteração celular que favorece o envelhecimento precoce. E tudo que for agressivo a eles vai fazer com que essa alteração química dentro da célula, ela se manifeste cada vez mais e eles têm esse envelhecimento acentuado, ainda mais acentuado. Só para a gente ter uma ideia, assim, um comparativo, até os 10 anos, pacientes trissômicos e pacientes comuns têm mais ou menos a evolução comum. Nos pacientes comuns, nós falamos que até 18 anos eles ainda são os adolescentes, adultos jovens. O paciente trissômico com 16 anos, a gente já fala que ele está entrando entre 16 e 25 anos, ele já está entrando na fase de idade adulta para senil. Então o envelhecimento neles é muito mais adiantado do que nos indivíduos comuns. A alimentação, a nutrição desses pacientes é extremamente importante. Existem algumas variabilidades com relação a isso, dependendo das patologias concomitantes que esse paciente possa ter ou não. Além da preocupação com obesidade, porque há uma tendência à hipotonia e há um metabolismo um pouco mais lentificado que pode favorecer a obesidade. Então, determinados alimentos favoreceriam ainda mais esse mecanismo e todas essas alterações, elas vão favorecer para que esse indivíduo envelheça precocemente e comece a apresentar doenças mais comuns em indivíduos mais idosos, quando não trissômicos. A doença de Alzheimer, ela tem uma grande relação com os pacientes trissômicos e normalmente ela começa a aparecer perto dos 40 anos. Em comparativo com os indivíduos comuns, seria perto dos 70, 80 anos nestes. Então, mais um fator para que o pediatra esteja observando bem essa nutrição e a família investindo bem nessa nutrição um pouco diferenciada para melhores resultados. Essa nutrição diferenciada, ela precisa ser rica em alguns nutrientes que vão fazer favorecimento a nível de crescimento, de ganho adequado de peso e até de estimulação cognitiva.
Então, esses pacientes, eles precisam de suplementos vitamínicos em alguns casos, como zinco, como cobre, como vitaminas. Eles devem evitar carne vermelha pelo envelhecimento precoce. Eles devem evitar tubérculos, que são alimentos que normalmente são encontrados embaixo da terra. Esses alimentos, eles favorecem a obesidade, além do consumo grande de peixe. Peixe como sardinha, como salmão, por causa do ômega 3 e ômega 6, que vão ajudar no desenvolvimento cognitivo. De uma forma geral, seria essa nutrição, mas eu acho que é muito importante cada paciente conversar com o seu médico e organizar essa dieta para cada paciente em específico.